nome do nosso Senhor Jesus Cristo, gostaria de saudar mais uma vez e calorosamente nesse clima fresco, mas gostaria de saudar a Igreja do Senhor. Bom dia, amados irmãos. Que Deus seja louvado nesta manhã. Quero agradecer a Deus em primeiro lugar e eu acredito que nós adoramos um Deus, não um Deus de coincidência, mas de providências, porque cada detalhe que ocorreram desde o momento em que me foi comunicado pela direção da igreja que no dia 29 de novembro eu poderia estar aqui diante dos irmãos para partilhar a palavra de Deus, eu tinha o desejo de falar sobre esse tema que vamos abordar hoje. Apesar de que durante esta semana nós vivemos um momento que perdemos um servo do Senhor. Irmão Miguel, as palavras que falou para nós nos confortou bastante. Eu e o ancião Mariano tivemos o privilégio do nosso primeiro Natal em Portugal, estar na casa do ancião Cordeiro. Nós estávamos em Angola no período colonial, nos tempos mais difíceis, através das belas histórias de missões contadas pelo pastor Cordeiro. Para nós que crescemos na igreja e ouvir de quem participou da construção daquele projeto, hoje nós, por exemplo, falamos só na capital da Angola, nós podemos ter mais de 200 igrejas. Só na capital da Angola tem mais de 200 igrejas. É um trabalho que grandes homens, e o pastor Cordeiro foi aquele obreiro que não tem noção. Para quem conhece a zona da Angola que foi aberto pelo campo missionário num tempo de guerra, poderia dizer que de facto foram momentos difíceis. E hoje nós, e aqui já foi dito pela direção da igreja, eu, em meu nome particular e em nome da minha família, também quero endereçar os nossos profundos sentimentos. Mas nós somos um povo de esperança que estamos caminhando para a terra prometida. Um dia, queridos irmãos, um dia abraçaremos o nosso Jesus. E não só abraçaremos Jesus Cristo que garante essa promessa maravilhosa, mas todos aqueles que dormem em Cristo, poderemos nos encontrar e dizer que a separação foi muito difícil, mas o encontro que Jesus promete será maravilhoso. Por isso, queridos irmãos, continuemos a acreditar na promessa do nosso Deus. Quero também agradecer mais uma vez a todos os irmãos que, nesses nossos 3 anos ainda de Portugal, têm orado por nós. Cada palavra, cada conforto, cada abraço que nós recebemos todas as semanas, que o Senhor continue nos abençoando e vos abençoando rica e poderosamente. Não tenha noção a diferença que isto faz na vida de muitos irmãos. Quero também aqui em particular, todos são queridos, na verdade, mas um casal de uma pessoa muito amiga, o líder David Kapang e a sua esposa Esther. Nós em Angola trabalhávamos, nós temos, além da nossa união, temos 2 missões. Agora temos 2 missões. A missão sul de Luanda Cabinda, onde o casal é membro da metropolitana, e nós somos da missão norte de Angola, que é a zona norte de Luanda. E eu, líder David, quando houve essa separação administrativa das missões em Angola, nós fomos convidados a trabalhar na coordenação de aventureiros da nossa missão. Nós, em vez de Tição, usamos ainda os aventureiros. E com o líder Kapang, desde 2018 até 2023, que eu vim para Portugal, nós trabalhamos nesse departamento e com muito amor pelas crianças. E felizmente cheguei aqui em Portugal, fui recrutado para os embaixadores. Já não trabalho com os pequenos. E o líder Kapang agora está aqui também conosco, já há alguns anos. E a Esther, a sua esposa, acabou de chegar. Sejam bem-vindos. Esperamos que vocês sejam membros da nossa igreja de Aveiro. Esta igreja, arrisco-me a dizer, é uma das melhores igrejas de Portugal. Saudações também a todos. Hoje não sei se temos transmissão em direto, não sei.
não quero dizer, não vejo o Toninho aqui, não sei se as câmaras estão transmitindo em direto, mas a nossa igreja aqui nos acompanha digitalmente. A ressurreição de Lázaro é o tema da mensagem desta manhã. Queridos irmãos, o capítulo 11 de João, que é o livro em que vamos meditar, eu peço que os irmãos abram João capítulo 11, versículo 11. Aqui está o texto principal da mensagem desta manhã. João capítulo 11, versículo 11. Diz assim a palavra de Deus: isto dizia, e depois lhes acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Queridos irmãos, o capítulo 11 de João descreve um dos milagres mais famosos de Jesus. Quando Jesus esteve nessa terra, realizou vários milagres. E um dos mais incríveis foi este. Jesus recebeu um recado das irmãs de Lázaro. Jesus, teu amigo Lázaro, aquele a quem amas, está doente. 2 dias se passaram e Jesus não foi atender o recado das irmãs do seu amigo. E a resposta neste versículo 11 é em função do diálogo que Jesus teve com os seus discípulos quando decidiu ir para Betânia, na cidade do seu amigo Lázaro. Jesus diz para os discípulos o seguinte: nosso amigo Lázaro adormeceu. Olha como é que é incrível, a Bíblia trata a morte como um sono. Por isso é que nós, os cristãos, encaramos esse fenômeno. Nós não fomos criados para morrer. Fomos criados para viver. Quantas equações existem nesse mundo que mudaram? Mas a equação tão simples e profunda que eu amo é uma equação que Deus criou lá no princípio. Sabe qual é a equação? A equação de sermos ser vivente. Para sermos ser vivente é uma equação tão simples. Uma pessoa é igual ao fôlego da vida, mais o pó da terra. Esta é uma equação que Deus criou para criar o ser humano, para que você se torne um ser vivente. A fórmula é básica. Fomos criados do pó da terra, mas o fôlego da vida. Quando esta equação é isolada, temos, infelizmente, aquilo que é a consequência do pecado. E Paulo descreve em Romanos 6:23 que o salário do pecado é o que, irmãos? É a morte. Infelizmente, com a entrada do pecado, este fenômeno começou a assolar os seres vivos que Deus criou para viver. E Jesus tinha um amigo em Betânia. Eu não sei, queridos irmãos, para quem tem um verdadeiro amigo, quando está caminhando para a casa desse amigo, a alegria que tem no seu coração. A irmã White, no livro Desejo de Todas as Nações, diz que Jesus, quando precisava encontrar um lugar de repouso, ia à casa de seus amigos em Betânia. E Jesus encontrava ali um lar. Jesus encontrava aí uma cama quentinha. Porque o nosso Salvador não tinha um lugar fixo onde reclinar. Mas é em Betânia em que Jesus descansava. Então os discípulos disseram: mestre, vamos voltar em Betânia? Sim. E Jesus lhes acrescentou dizendo: nosso amigo Lázaro adormeceu. Eu vou para despertá-lo. Queridos irmãos, se quisermos entender esse texto, primeiramente eu gostava de passar para os irmãos o contexto histórico da volta de Jesus para Betânia. O versículo 8, meus amados irmãos, os discípulos disseram para Jesus: mestre,
ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te e voltas para lá. Jesus disse que eu tenho de ir para a Judeia. Meus amados irmãos, Jesus recebe o conselho dos seus discípulos. Mestre, lá existem homens que querem matar-te. Por que temos que ir para lá? E Jesus respondeu o que está no versículo 11. Nosso amigo Lázaro adormeceu e eu vou para despertá-lo. O capítulo 11 de João nos traz muitas lições espirituais. E eu gostava, queridos irmãos, primeiramente analisar e entendermos de que nesse ponto em que Jesus é advertido pelos seus discípulos a não retornar para a Judeia, porque Jesus estava sendo perseguido pelos seus contemporâneos, mas para Jesus, retornar à Judeia implicava estar perto daqueles mesmo que queriam prejudicá-lo. Mas a missão de Jesus não era essa, não era temer. A missão de Jesus era ir a Betânia, porque ele tinha um propósito maior com seu querido amigo Lázaro. Então Jesus atende o chamado, mas passaram alguns dias. Irmãos, por que Jesus se demora a ir para Betânia? Havia uma tradição entre os judeus, essa tradição era muito forte. Jesus é Deus e ele conhecia os corações dos seres humanos. Os judeus consideravam uma pessoa de facto morto depois de 4 dias. Só assim que eles dizem, não, de facto essa pessoa mesmo morreu. Deus não se atrasou por mera coincidência, não. Jesus sabia de que o tempo que ele estava dando é para que quando o milagre acontecesse, os críticos não teriam argumento. Se Jesus ia aparecer um dia depois da morte de Lázaro e Lázaro ressuscitasse, sabe o que os judeus diriam? Não. Pela nossa tradição, o morto ainda não foi considerado de facto morto. Então Jesus demora exatamente 4 dias para dizer para eles que ele tem a chave da vida eterna. Então Jesus, meus amados irmãos, quando lemos os 3 primeiros versículos, a Bíblia diz que estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhes enxugou os pés com os cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. E Jesus demora exatamente um tempo que Lázaro fica muito doente, fica muito grave e Lázaro dorme, descansa no pó da terra. E Jesus aparece 4 dias depois para Betânia. Meus amados irmãos, a notícia da doença de Lázaro chega a Jesus como um sinal, não de desespero, mas de oportunidade divina. As irmãs de Lázaro sabiam de que Jesus tinha feito milagres incríveis. Ao anunciar para Jesus que o seu irmão Lázaro estava doente, eles sabiam que Jesus podia fazer alguma coisa. Mas, irmãos, os amigos de Jesus, que todos somos, também adoecemos. Mas temos um Deus que tem a cura. Enquanto os discípulos de Jesus viram o problema de Lázaro como um fim, Jesus não. Jesus, pelo contrário, viu esta situação de Lázaro como uma oportunidade para que a glória de Deus se manifestasse naquela população. Então, Jesus convida os seus discípulos, vamos para Betânia. Jesus encoraja os seus discípulos a seguirem além do medo, rumo para um entendimento mais profundo da vida e da ressurreição. Jesus queria ensinar os seus.
Foi então que Jesus atende o convite e segue. Irmãos, a Bíblia, se lermos o versículo 18 do capítulo 11, a Bíblia diz que Betânia estava a cerca de 15 estádios perto de Jerusalém. Sabe quantos quilômetros estava de distância de onde Jesus estava? 15 estádios corresponde a mais ou menos 3 quilômetros. Estava tão distante, Jesus? Estava tão distante, irmãos? Não, estava tão perto. Perto, tão perto. Mas Jesus vai lá, Betânia. Mas nesta caminhada, irmãos, conhecemos esse discípulo, Tomé, aquele discípulo duvidoso. Mas Tomé demonstrou uma coragem incrível, maravilhosa. Enquanto os 11 estavam com medo, Senhor, lá os judeus tentaram te prejudicar, vamos voltar para lá. Tomé mostra uma coragem incrível. No versículo 16, então Tomé, chamado Dídimo, disse aos condiscípulos: vamos também nós para morrermos com ele. Se Jesus for prejudicado lá, nós também seremos prejudicados. A resposta de Tomé, meus amados irmãos, é um momento crucial que ilustra a complexidade do discipulado. Exemplifica a sua prontidão para seguir Jesus, independentemente das circunstâncias e das consequências. Em 1994, a África viveu um período muito difícil. Falando de Ruanda, o genocídio de 1994 nesse país da África, queridos irmãos, de manhã estive a ler uma história que foi publicada na nossa revista adventista do ano de 2004. A história de um pastor adventista que, neste período difícil de Ruanda, perdeu sua esposa e 9 filhos. Não se assustem, em África isso é normal. Este pastor era diretor de publicações na capital de Ruanda, em Kigali. Para que os irmãos percebam, 2 tribos mais influentes no Ruanda, os Hutus e os Tutsis, teve um conflito tribal, onde uma tribo decidiu exterminar a outra tribo. E, queridos irmãos, foram 100 dias de escuridão. Morreram quase 800.000 cidadãos ruandeses da tribo que queriam exterminar. Muito mais, muita gente. Esse pastor, na coluna da revista adventista, conta a história de como os seus filhos e sua esposa foram mortos. Quando decidiram matar os elementos dessa tribo, os cristãos adventistas se refugiaram no colégio e no hospital da igreja adventista, na missão da igreja. E sabe o que aconteceu, irmãos? Muitos irmãos cristãos traíram os seus próprios irmãos, líderes religiosos, pastores que faziam parte da outra tribo, encaminharam os soldados, aqueles indivíduos que estavam para matar as pessoas. Passado alguns anos, esse pastor recebeu a notícia, passando alguns dias, esse pastor recebeu a notícia de que o seu filho foi morto, sua esposa foi morta, e depois recebeu a notícia de que todos, pai, mãe, primos, sobrinhos, foram mortos. E ele estava numa outra cidade, na capital de Ruanda, que é em Kigali. Alguns anos depois, ele foi convidado a ser presidente e pastor naquela cidade da nossa igreja. Reuniu a igreja e disse o seguinte: quero vos pedir 2 coisas. A primeira coisa que eu vos peço é o seguinte: não me contem quem matou a minha família. E outra coisa, eu não pretendo
fazer distinção de ninguém. Todo aquele que é amigo de Deus é meu amigo. Esqueçam o que aconteceu. Esse pastor decidiu seguir com a missão de Cristo, mesmo trabalhando numa zona em que pessoas próximas e que estavam ali haviam participado do assassinato da sua família. Ele seguiu firme. Demonstra a coragem que Tomé teve de seguir Jesus independentemente das consequências. Meus amados irmãos, então Jesus continua a sua jornada para Betânia, a casa dos seus amigos. E ali Jesus nos ensina lições fundamentais. Ao chegar em Betânia, Jesus não apenas enfrenta a tristeza de Marta e de Maria, Jesus não apenas enfrenta a tristeza daquelas pessoas que estavam ali tristes. Quando Jesus contempla aquele cenário, Marta corre até Jesus e diz: Mestre, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão Lázaro não teria morrido. Foi as primeiras palavras que Marta passou para Jesus. Eu sei que o Senhor tem o poder sobre a vida. E se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Meus amados irmãos, Jesus, neste diálogo que teve com Marta, declarou-lhe Jesus: teu irmão há de ressurgir. E Marta disse: sim, Senhor, eu sei que lá na glória eu verei o meu irmão. E Jesus passou essa declaração que está no versículo 25 e 26 do capítulo 11. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, certamente viverá. E todo aquele que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Marta, você acredita nisso? Foram palavras que confortaram o coração de Marta, meus amados irmãos. Maria ouviu que Jesus havia chegado. Maria correu até Jesus, lamentando, chorando. E a multidão, quando contemplou Maria correr, seguiram e encontraram Jesus. Um grande choro começou a acontecer. Foi um cenário de muita tristeza. E ali aconteceu o que nós conhecemos como Deus homem a se revelar. O versículo mais curto e mais importante também que a Bíblia tem, que é o versículo 35, que diz o seguinte: Jesus chorou. Aramonte diz que Jesus não se comoveu simplesmente por ser Lázaro, mas é porque pelo estrago que a morte causa nos seres humanos. Então Jesus ensina para as pessoas de que Ele tem o poder da vida eterna. E Maria acredita nisso. Parte final da minha mensagem. Jesus vai para despertar o seu amigo. A partir do versículo 34, diz assim a palavra de Deus: e perguntou: onde o sepultastes? Eles lhes responderam: Senhor, vem e vê. 35, Jesus chorou. Então disseram os judeus: vede quanto o amava. Mas alguns objetaram: não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer que este não morresse? Há sempre dois grupos. Jesus, agitando-se novamente em si, encaminhou-se para o túmulo. Era esta uma gruta, e cuja entrada tinham posto uma pedra. Então ordenou Jesus: tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Respondeu-lhe Jesus: não te disse eu, se creres verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra. E Jesus, levantando os olhos para o céu, e disse: Pai, graças te dou porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves. Mas assim farei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou em alta voz:
Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligadas com ataduras e o rosto envolto no lenço. Então lhes ordenou Jesus: desatai-o e deixai-o ir. Uma lição aqui importante, e Yermão White tem uma frase incrível quando comenta essa parte. Jesus chega diante do túmulo de Lázaro e diz: removam a pedra. Yermão White escreve o seguinte: o que o poder humano pode fazer, o divino não é solicitado a realizar. Existem coisas que Deus vai pedir a nossa cooperação, a nossa colaboração. Removam a pedra. E os homens removeram a pedra e o milagre vai acontecer. E Deus transforma, meus amados irmãos, sepulturas em testemunhos. Em 2006, 4 anos depois de Angola viver um período intenso de guerra, os nossos patriarcas, os nossos avós, decidiram retornar para suas terras natal. O nosso avô, um casal, depois de sairmos da nossa terra por causa da guerra, quase 30 anos se passaram e vamos voltar para a nossa terra. Para quem conhece Angola, nossos pais são da região centro e sul da Angola, da província do Bié. Então colocaram-se na estrada para voltar 30 anos depois para a sua terra natal. Lá estavam caminhando meus avós. Os dois felizes, mas a estrada péssima por conta da guerra. Enquanto voltavam, um trágico acidente aconteceu. Os nossos avós descansaram numa sexta-feira. Nós indo para o culto, a notícia chegou na capital de que um casal com as características Y, o carro Y, chegou a falecer. Numa sexta-feira. Lembro-me que eu era um garoto, mais ou menos, de 14 anos. E nós, naquela sexta-feira, reunimos, cantamos, agradecemos a Deus, mas nós não conseguíamos entender. Estávamos vivendo um momento muito difícil. Mas sabíamos que os nossos pais estavam passando para nós uma lição de fé muito importante. Jesus chama Lázaro, sai para fora. E Lázaro saiu. A ressurreição de Lázaro, meus amados irmãos, não só demonstra de que Jesus pode restaurar qualquer problema, mas demonstra de que Jesus tem um poder sobre a morte. Chamou Lázaro. E Lázaro saiu. E a multidão ficou toda admirada. Nesta manhã, meus amados irmãos, palavras de nenhum ser humano tenta confortar alguém. Podemos, queridos irmãos, usar qualquer palavra para confortar alguém. Mas só a Bíblia tem palavras de conforto. E eu gostava de pedir aos irmãos para lermos os 2 últimos capítulos desta manhã. 1 Coríntios, capítulo 15. O apóstolo Paulo, a partir do versículo 51. Lemos assim a palavra de Deus. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 51. Eis que vos digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. No momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória.
Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Meus amados irmãos, quando a trombeta soar, aqueles que dormiram em Cristo vão ressuscitar primeiro. E para finalizar, 1 de Tessalonicenses capítulo 4, a partir do versículo 13, Paulo nos dá um outro conselho. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para que não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Paulo aqui nos diz que nós somos um povo diferente, que não sejamos ignorantes com respeito àqueles que dormem. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor, nós os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. E Paulo termina: consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Eu vou abraçar muito as pessoas que eu perdi nesta vida, meus amados irmãos. Eu já nasci órfão. Não sei se meu pai morreu como, nunca me foi dito. E quando eu tinha 13 anos, eu fui viver com uma família que criou-me, porque minha mãe não tinha muitas condições para me criar. E para tentar viver e sobreviver, eu tive que viver na casa de uma outras pessoas. Quando a minha mãe falece, não sei o que aconteceu, eu decidi, no mesmo ano, não viver mais com ninguém. Eu disse, eu vou voltar para minha mãe, independentemente das situações financeiras que tenho. E eu regressei, eu tinha apenas 13 anos de idade. 2 meses depois, a minha mãe morreu. A senhora que me criou voltou a me receber quando eu estive a fazer 3º ano da faculdade. Essa minha mãe que me adotou, que me criou, eu até falo sempre com a irmã Helena, chama-se Helena, a minha mãe que me criou voltou a falecer também. E eu tenho muita saudade dessas pessoas que me ensinaram o verdadeiro caminho da salvação sobre Jesus. E um dia eu vou abraçar essas pessoas também. Perdi muitos amigos na igreja. Perdi muitas pessoas queridas também. Mas um dia Jesus vai limpar sobre mim toda lágrima. Eu não sei se você perdeu alguém muito especial, sim. Muito difícil, sim. Todos nós, quem nunca perdeu alguém querido? Todos nós perdemos. Mas vê a alegria que vai acontecer quando a trombeta de Deus soar, os túmulos vão se abrir. Aqueles que dormiram em Cristo vão ressuscitar. Meus amados irmãos, que dia feliz será. E nunca mais vamos chorar. Nunca mais vamos chorar. Nós teremos um encontro maravilhoso. Mas que as nossas lágrimas caiam no colo de Jesus. Enquanto estamos caminhando para a terra prometida, vamos perder pessoas? Infelizmente sim, porque o pecado existe. Mas não esqueçamos da promessa que o Senhor Jesus nos deu. E o Senhor um dia poderá trazer de volta todas aquelas pessoas que nós amamos. E poderemos nos abraçar, chorar e dizer, valeu a pena, Senhor, a acreditar nessa promessa. Encontre consolo e conforto em Jesus. E que a paz de Deus, que excede todo o entendimento humano, guarde a sua mente e o seu coração em Cristo Jesus. Amém.
Amém.